Olá, sejam bem-vindos mais uma vez e hoje nós queremos então concluir o estudo do livro do Êxodo. Daí você me pergunta, mas como concluir se nós estudamos até o capítulo 36? Então, se vocês notarem, o capítulo 37, 38 e 39 eles estão falando ainda daquilo que nós já vimos. É uma repetição mais detalhada sobre a arca, os móveis sagrados, toda aquela medida, né? O 38 vai falar do altar dos holocaustos e a bacia e o átrio, a conclusão do santuário, né? Propriamente dito. Tem o balanço dos metais utilizados, e o capítulo 39 vai falar da vestimenta litúrgica, as vestimentas litúrgicas, né? E a aprovação dos trabalhos feitos por Moisés, tá? Então é uma repetição detalhadamente de tamanho, de cores, de vestes, que eu penso que não seja necessário repeti-los. Então, nós concluímos com a leitura do capítulo 40 de Êxodo. Se você desejar ler o capítulo 37, 38 e 39, sem problema nenhum, é bom para você concluir. Mas ele vai dizer mais sobre os detalhes, né, da construção e os detalhes das vestes litúrgicas, que nós já vimos em capítulos anteriores. Então não há necessidade de ficar repetindo isso. Então, hoje nós concluímos com a consagração do tabernáculo, a leitura do capítulo 40 e encerramos aqui o livro do Êxodo, tá? Encerramos então com o capítulo 40, o livro do Êxodo. E vamos assim já nos preparando para a próxima semana para o estudo do livro do Levítico. Tá bom? Então vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia, capítulo 40 de Êxodo, versículos de 1 a 38. E vamos para a leitura e a conclusão do estudo deste livro, tá? Vamos lá então para a nossa leitura atenta, no capítulo 40 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e o ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar. Porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção e ungirás com ele o tabernáculo com tudo o que ele contém. Tu o consagrarás com todos os seus mobiliários, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, em virtude de tua consagração. O altar se tornará um lugar santíssimo. Ungirás a bacia com seu pedestal e a consagrarás. Farás em seguida a Araão e seus filhos
aproximarem-se da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás a Arão com os ornamentos sagrados. Tu o ungirás e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás seus filhos aproximarem-se, e depois de os terem revestido de túnicas, tu os ungirás como fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Esta unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca. Meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo e, tendo pendurado o véu da separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela, em ordem, os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião diante da mesa, do lado sul do tabernáculo. Dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como se o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela a água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na porta do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações,
os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia, e durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Muito bem, aqui está então a conclusão da construção do tabernáculo, que é uma ordem de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores. Também as vestes litúrgicas, como nós falamos, né? A aprovação do trabalho feito por Moisés, a arca e os móveis sagrados. Tudo isso foi concluído. E conclui então o capítulo 40 com a glória do Senhor. Esse tabernáculo, aqui descrito, ele é móvel, ele é portátil, porque se trata de uma tenda, e vamos dizer assim, de uma tenda especial, porque é uma tenda onde o Senhor habita. O Senhor está na arca, né, como os israelitas o representam, através do testemunho, né, que é os mandamentos, e aqui somente Moisés, Araão, que é o sacerdote ungido, e seus filhos também sacerdotes, que podem entrar nesta tenda de reunião para os atos litúrgicos, né, do seu tempo. Então conclui dizendo para nós que Deus esteve sempre com os israelitas, que Deus caminhou com eles no deserto. Quando Deus se elevava na nuvem, eles levantavam a tenda e caminhavam. É para mostrar que Deus está sempre com o seu povo. Assim como Deus caminhou com o povo no deserto, Deus continua caminhando com o seu povo. Então, o que nós aprendemos do livro do Êxodo? De todo esse estudo que vimos, né? E vimos também a quebra da aliança, tudo isso que nós vimos. Pois bem, o livro do Êxodo trata do início da história de Israel como povo. Nós falamos tantas vezes isso, né? O povo de Israel nasce aos pés do Sinai, né? Ele nasce como um povo da aliança, como nós vimos também. Continuando, é uma obra que continuou o Gênesis, que nós vimos, como Deus liberta Israel da escravidão do Egito e sela com este povo uma aliança do Sinai e lhe oferece, por meio de Moisés, suas leis, os decretos e as instruções, como nós vimos, para que chegue a ser um povo sacerdotal e uma nação santa, né? Nós vimos também a libertação dos israelitas do Egito, que demonstra o poder de Deus. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 15. E relata-se aqui a situação de opressão que viveram no Egito, né? Vimos também a marcha deste povo pelo deserto até o Sinai, capítulo 15 até o capítulo 18, versículo 27. É uma sessão que articula a libertação do Egito e a aliança do Sinai, considerando-se como ponto de partida a cidade de Ramsés, né? A marcha se realizou em 12 etapas. Nós vimos isso. Em todas elas, Israel
foi guiada de modo constante por Deus, por meio do fogo e da nuvem, símbolos de sua presença teofânica, da teofania, da manifestação de Deus. A terceira parte do versículo 19, do capítulo 19, até o capítulo 40, que nós concluímos hoje, né, a mais ampla do livro, como vocês podem notar, tem como evento central a solene estipulação da Aliança do Sinai, realizado em meio a uma grande teofania. Então está cheio da manifestação de Deus nesses capítulos, do 19 até o 40:38 que nós concluímos hoje. O livro do Êxodo, portanto, fala do momento constitutivo de Israel como povo da aliança. Então veja bem, se constitui o povo que até então era sobre os patriarcas e seus descendentes, agora Israel está constituído como povo, né? O povo da aliança, fato sobre o qual se assenta a sua religião e toma corpo a fé, né? O Sinai, o Monte Sinai, converte Israel em um povo, o povo de Deus, que inicia sua vida como nação santa, dedicada ao culto a Deus. Então este povo tem um Deus por seu guia, um Deus, é o Deus único, né? Enquanto os outros povos têm na sua cultura e na sua religiosidade vários deuses, o povo de Israel adora um único Deus e faz aliança com esse Deus. E eles se tornam uma nação santa, como nós vimos aqui. A mensagem teológica são os acontecimentos que o Êxodo relata, que constituíram uma experiência que marcou a vida do povo hebreu, que desde o início os considerou um momento particular e único da sua história. A saída do Egito e a aliança sucessiva são, com efeito, os acontecimentos criadores de Israel, dos quais depende toda a sua vida futura. Constituem a referência para muitas instituições. São referências para muitas instituições, ritos e crenças, sendo também acontecimentos aos quais se referem as grandes esperanças nacionais, né? As grandes esperanças nacionais. Os acontecimentos do Êxodo conferem seu verdadeiro significado também a muitos outros momentos da vida e das tradições religiosas de Israel, como, por exemplo, o oferecimento dos primogênitos, ou o respeito pelos estrangeiros. O sentido dessas instituições remonta aos eventos ocorridos durante a saída do Egito, como nós vimos também, né? A revelação neotestamentária descreve muitos aspectos da salvação, né, trazida lá no Novo Testamento, né, por Jesus, como uma realização em plenitude dos acontecimentos ocorridos durante o êxodo de Israel. Então, nessa revelação neotestamentária, descrevem muitos aspectos da salvação trazidas por Jesus de Nazaré como uma realização em plenitude dos acontecimentos
ocorridos durante o Êxodo, que nós vimos aqui também. É comum se utilizar a linguagem do Êxodo para expressar a novidade da mensagem cristã. Então é muito forte, é muito comum expressar, a linguagem do Êxodo para expressar a novidade da mensagem cristã trazida por Jesus. Por exemplo, o que nós precisamos recordar que nós falamos lá no início, a última ceia de Jesus, sua morte e glorificação, são compreendidos como sua Páscoa. E isso nós vimos em Êxodo. Tá? Alguns textos recorrem às narrações do maná, da nuvem da passagem do Mar Vermelho, da água da rocha, do pão ázimo, para falar do batismo e da Eucaristia. O Apocalipse também celebra Jesus Cristo como o Cordeiro imolado. Essa imagem do Cordeiro está muito forte em Êxodo. E no mesmo livro, a besta é castigada em cenas que remontam às pragas do Egito. Tá? Isso está em Apocalipse 15, 5 até o capítulo 16, 21. Aqueles que participam do triunfo de Deus, do triunfo de Jesus sobre a besta, por sua vez, cantam o novo cântico de Moisés, que nós vimos também aqui em Êxodo, o cântico de Moisés. Tá? Então, esse é o resumo do livro do Êxodo, que é muito importante para nós cristãos entender desde a libertação do Egito, a aliança no Sinai e a constituição de Israel como o povo da aliança, um povo sacerdotal, uma nação santa. Tá? Então este é o livro do Êxodo que nós estudamos. Espero que você tenha gostado e vamos nos preparando já para entrarmos na sequência do Pentateuco que estamos estudando. Nós vamos estudar então o livro do Levítico, tá? O livro do Levítico também não é muito extenso, ele tem somente 27 capítulos, exatamente, 27 capítulos, mas também muito importante, que está dentro do contexto do Pentateuco. Tá? Então espero vocês, nós vamos nos preparar, vai demorar depois desse estudo alguns dias para que seja postado o livro do Levítico, mas nós vamos nos preparar então para esse estudo. Obrigado a você que acompanhou, obrigado a você que tem acompanhado esse estudo desde lá de Gênesis, obrigado a você que está inscrito no canal, e se você não se inscreveu ainda dá tempo, pode se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.